Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai falar sobre a camada física, tá? Então, a gente vai seguir esse roteiro. Vamos começar com uma introdução a respeito dessa camada, depois falar um pouquinho sobre os tipos de dados, sinais que temos, e depois falar um pouquinho sobre a largura de banda, tá? Bom, pessoal, lembrando então que a camada física é a nossa primeira camada do modelo de referência ISO-OSI. Então, ela que começa a executar as funções principais aí para a nossa transmissão de dados. As principais funções dela é estabelecer a conexão física entre as máquinas que vão estar ligadas aí utilizando a minha infraestrutura de rede. Ela também vai especificar as interfaces mecânicas e elétricas que são necessárias para a gente converter as nossas informações em sinais que de fato serão transmitidos e algumas vezes também pode executar algumas tarefas de sincronização para a rede. Isso vai depender do tipo de tecnologia que está sendo usado. Bom, e aí a gente entra nos tipos de sinais que nós temos. E aí a gente tem uma diferença principal entre eles, que podem ser analógicos ou digitais. Então, um dado analógico, por exemplo, é a nossa própria voz humana, que a gente utiliza para conversar. Por que ela é analógica? Porque a gente tem uma variação contínua dentro de um intervalo de tempo. E aí é diferente dos dados que a gente armazena, por exemplo, no nosso computador. Porque no computador, toda a informação ela é transformada em bits, que têm valores 0 e 1. Então, essa é uma característica de um dado digital. E assim a gente tem a diferença também quando trata de sinais. Então, sinais analógicos, eu vou ter valores contínuos que vão variar dentro de um intervalo de tempo, enquanto que em sinais digitais eu tenho valores discretos que vão variar dentro de um intervalo de tempo. E esses valores, eles não precisam ser apenas 0 e 1. Eles podem assumir outros valores, mas esses valores são pré-estabelecidos antes. E a gente só consegue variar entre eles, tá? Então, relembrando um pouquinho, os nossos sinais analógicos geralmente são mapeados como ondas senoidais. Então, quando a gente tem uma variação aí da intensidade e quando ele chega nessa variação máxima, a gente tem a amplitude máxima da nossa onda ou do nosso sinal e a gente tem também uma característica de frequência, que seria o número de ciclos que ele executa por segundo. Então, se eu tenho uma onda que ela tem uma variação muito rápida e aí eu tenho vários ciclos dentro de um determinado tempo, ela tem uma alta frequência. Mas quando ela é muito lenta e demora para fazer um ciclo dentro desse mesmo intervalo de tempo, ela já vai ter uma frequência menor, ok? E geralmente é medida aí em hertz. Outra característica que a gente tem, que é inversamente proporcional à frequência, vai ser o comprimento de onda, tá? Ou que também está associado ao período da minha onda. Quando a gente fala de comprimento de onda, a gente está falando de fato de medidas de distância. Então, quando a gente pensa em uma onda fisicamente, ela vai ter esse comprimento. Então, vai ser a distância que ela percorre para completar um ciclo, ok? Bom, a gente vai ver aqui quando a gente fala sobre tecnologias que utilizam fibra ótica, por exemplo, é muito mais comum a gente falar de comprimentos de onda ao invés de falar de frequências, ok? Mas são duas características aí dos nossos sinais analógicos. E aí a gente entra nos tipos de transmissão, então, desses sinais analógicos e digitais. Então, eu tenho meios de transmissão que utilizam sinais analógicos para transmitir os dados. E eu tenho também meios de transmissão que utilizam sinais digitais. Então, um exemplo muito simples é quando a gente já tem um dado analógico e quer transformar esse dado para ser enviado por um meio de transmissão que utiliza sinais analógicos. E aí eu tenho dispositivos simples para fazer isso, por exemplo, o nosso telefone fixo. Ele faz exatamente isso. Já quando a gente tem dados armazenados num formato digital e queremos transmitir isso por um sinal analógico, a gente precisa de um dispositivo chamado modem para fazer essa conversão, tá? E a gente pode ter o contrário também, um sinal analógico
que precisa ser transmitido por um meio de transmissão digital. E aí a gente tem o codec e temos também o caso onde os nossos dados já são digitais e vão ser transmitidos por um meio de transmissão digital. E para isso a gente tem os transceivers, tá? Então a gente tem aí diferentes equipamentos para fazer essas transformações para a gente. E outro conceito muito importante quando a gente está falando da transmissão desses sinais é a largura de banda. E muitas vezes a gente confunde a largura de banda com a taxa de transmissão. E eles realmente têm uma relação muito próxima, mas largura de banda não é a nossa velocidade da internet, tá? A largura de banda, na verdade, vai ser a diferença entre a maior e menor frequência que pode ser utilizada para a transmissão de sinais em um meio físico. Então, todo meio físico, ele tem esse comportamento na realidade. Existem sinais com uma frequência mínima e máxima com que ele consegue transmitir. Fora desse intervalo de frequência, os sinais são simplesmente muito atenuados aí por um determinado meio, por exemplo, por um cabo de cobre, ok? Então, eu sempre vou ter esse limite físico para minha transmissão de sinais. Por isso que eu não posso usar uma frequência infinita para transmitir o meu sinal. Eu tenho sempre essa restrição. Essa restrição, ela existe fisicamente, então pode depender do meu meio físico, ou eu também posso impor essa restrição, utilizando, por exemplo, filtros. Então, eu posso ter um filtro em que eu deixo algumas faixas apenas de frequência serem passadas pelo meu meio, tá? Então, qual que é a relação que a gente tem entre largura de banda e taxa de transmissão? Bom, quanto maior a frequência, mais ciclos a minha onda consegue executar em um intervalo de tempo, certo? Então, isso significa que eu consigo mapear mais dados dentro dessa onda. Então, se a gente pensar, por exemplo, que uma certa variação da intensidade desse sinal representaria um valor de 1 bit, quanto mais ela varia mais rapidamente, mais bits eu consigo representar. Por isso que, em geral, quanto maior a nossa frequência de transmissão, maior vai ser também a nossa taxa de transmissão, ok? Mas são dois conceitos diferentes. Então, a largura de banda, como ela é uma diferença das frequências, ela costuma ser medida em hertz, então, por exemplo, megahertz, enquanto que a taxa de transmissão está relacionada com a quantidade de informações, que para a gente vai ser bits, que eu consigo enviar dentro de um determinado tempo, por exemplo, de 1 segundo. E aí eu tenho ela dada em megabits por segundo. É um exemplo. Bom, e ainda tratando da largura de banda, a gente pode ter duas formas de utilizar a largura de banda dos nossos meios de transmissão, que são a banda base e a banda larga. Na banda base, eu tenho toda a largura de banda do meu meio de transmissão sendo usada para transmitir o meu sinal. Então, eu utilizo toda essa largura para transmitir um único sinal, ok? Em geral, essa tecnologia ela é usada para transmissão digital. Então, eu tenho lá a minha onda quadrada e utilizo a frequência máxima aí do meu canal para enviar essa onda quadrada, tá? Um exemplo que utiliza tanto a transmissão digital quanto a banda base é o Ethernet, que é muito utilizado para as nossas redes locais cabeadas. Já a banda larga é quando eu divido essa largura de banda do meu meio de transmissão em algumas faixas, tá? E aí, com isso, eu tenho múltiplos canais. E em cada um desses canais, eu posso transmitir diferentes sinais. Então, isso me possibilita, por exemplo, ter vários usuários usando o mesmo meio de transmissão para enviar as suas informações, ok? Então, um exemplo disso seriam as nossas transmissões de longa distância, que a gente pode fazer utilizando o cabo de cobre, o cabo coaxial ou até mesmo a fibra, tá? Então, quando eu tenho transmissões de sinais de forma simultâneas, utilizando aí canais diferentes, então faixas de frequências diferentes,
eu tenho uma transmissão por banda larga. Então, aqui a gente pode observar, né, como que isso acontece. Então, no primeiro desenho, eu tenho uma banda base, então eu tenho apenas um sinal sendo transmitido, utilizando toda a largura de banda do meio de transmissão. Enquanto que embaixo eu tenho dois sinais analógicos com frequências diferentes que são transmitidos usando o mesmo meio de transmissão. Então, eu tenho a banda larga, ok? Até mais, pessoal!